Fala pessoal, beleza? Muitas pessoas falam de como receber R$ 300 mensais, seja VGHF, MXRF e outros fundos aí, sempre colocando nas suas telas, nas suas capas, como receber R$ 300 mensais. E é com grande satisfação que eu vou mostrar para vocês como receber R$ 300 mensais, mas de forma prática. Com dois fundos imobiliários que estão na minha carteira, dois fundos imobiliários de tijolos, não são fundos imobiliários de papel, são dois fundos imobiliários de tijolos, e esses fundos imobiliários também estão naquela carteira daquele vídeo de como receber aí R$ 1.500 mensais. Então, propositalmente, eu coloquei esses dois fundos naquela carteira que eu falei que ia falar de todos eles. Então, são dois fundos imobiliários de tijolos, e eu vou mostrar para vocês como receber R$ 300 mensais na prática, beleza, galera? Então, pessoal, o primeiro fundo que a gente vai falar aqui é o BTLG11, cotado atualmente a 102,25, possui 9,81% de alavancagem, liquidez média diária de 7.600.000 e valor patrimonial de 4,5 bilhões, tá? É um fundo logístico, tem mais de 345 mil cotistas. Agora, atualmente, o BTLG11 ele cai aí nos últimos 12 meses quase 2% e no ano 1,56%. Tem 8,99 de dividend yield e pagou no último mês 76 centavos no último mês apurado. Tem 98% de ocupação, um P sobre VP de 0,98, porque o valor patrimonial da sua cota é de 104,53 e o valor da sua cota atualmente é de 102,25. Então, pessoal, eu já mostrei a alavancagem, os indicadores para vocês do XPML, do BTLG, agora está no relatório do BTLG11. Lembrando que a alavancagem em torno de 10% é uma alavancagem muito sadia para fundos imobiliários, beleza? Então, o último relatório apresentado aqui no final do mês de agosto, início do mês de setembro, foi do mês de julho, que teve uma receita BTLG de 18.336.000, tem uma despesa financeira aqui de 1.036.000, então ele teve um resultado final no fundo de 25.848.000 reais. Um resultado imobiliário de 29.206.000, teve uma despesa com os fundos imobiliários de 3.358.000, isso fez com que dê uma diminuída aqui no resultado do fundo. Distribuiu os dividendos 32.869.000, ou seja, comeu um pouquinho de caixa para manter a linearidade da distribuição de dividendos. Ele possui aqui como principais aqui locatários o Açaí, a Amazon, Ambev, Braskem, BRF, Seva, Westrock e o Mercado Livre. Também tem Alpagatas, Claro, Pets, Mobile, Natura, entre outros aqui que são percentuais menores, beleza? Então, o total de locatários são 63 e nessa listagem aqui está os 20 maiores locatários, tá? 85% da alocação da área bruta locável está no estado de São Paulo, depois vem Minas Gerais, Bahia e também tem um Ceará aqui com 6%. A receita por locação aqui por galpão, a maior aqui é o do BTLG Mauá, que é 12% em relação à receita de locação, depois Cajamar, Campinas, depois Jundiaí, depois Cajamar. Agora a gente vai dar uma caminhada aqui, que a gente vai ver aqui que 68% é típico, é um contrato facinho de você sair, e 32% atípico. Atípico é quando você tem que pagar uma multa bem grande, que você tem que chegar até no final do contrato pagando multa. Então, a divisão é 32% logística, 17% e-commerce e 14% a receita por inquilinos por setor é no varejo. 90% aqui do contrato é IPCA e 10% é vinculada ao GPM, ou seja, a receita de locação, a maioria sendo IPCA, você tem aí também um ganho aí na receita por IPCA pela inflação. Aqui, como eu falei para vocês, o BTLG ele é de grande qualidade e também porque ele é leste maio. A maioria dos seus galpões aí estão localizados em cerca de um raio de 30 quilômetros do grande centro, que é a cidade de São Paulo, e depois 60 quilômetros aqui, que é uma quantidade aqui menor aí de galpões logísticos. Aqui um pouco da visão aqui no relatório
dos galpões do BTLG11. Esses que estão aqui com cinzinha aqui é porque esses já estão em processo de venda. O resto aqui não está em processo de venda, beleza? Então o BTLG demonstra no relatório dessa forma os seus galpões. Então esse foi o relatório gerencial do BTLG11. Eu fico aqui me perguntando por que você ainda não deu aquele seu likezinho básico, por que você não se inscreveu ainda nesse canal. Então, criatura, deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal, faz aquele comentário básico para eu poder te responder, entendeu? Então se inscreve no canal e aí continua aí assistindo o vídeo. O próximo fundo dos R$300 que eu falei que eu recebi aqui é o XPML11, ou seja, um fundo logístico e um fundo de shoppings agora. Atualmente cotado a 112,49, possui 10,27% de alavancagem, tem um P sobre VP de 0,94, liquidez média diária de 12.800.000, possui mais 527 mil cotistas e um valor patrimonial superior a 6 bilhões e 600 mil reais. Cai nos últimos 12 meses 1,49%, no ano cai quase 4%, pagou de último rendimento 92 centavos e tem um dividend yield de 9,56%. Como falei para vocês, o P sobre VP 0,94, porque a cota atualmente é 112,50, está aí com valor patrimonial de 119,69, ou seja, 112,50 dividido por 119,69, que vai dar o 0,94. Possui atualmente 95,2% de ocupação. Isso é excelente para um fundo de shopping center. Então esses foram os indicadores XPML. Agora a gente vai olhar aqui os relatórios gerenciais XPML e do BTLG11. Agora a gente está no relatório gerencial de um dos melhores fundos imobiliários de shopping do Brasil, se não o melhor. Então o fundo também aqui apresentou um relatório gerencial de julho, ou seja, 2 meses de atraso também, igual o BTLG. Teve uma performance operacional e financeira positiva em comparação ao mesmo período ano passado, utilizando a mesma base comparativa de ativos. Sobre a ótica das vendas e do NOI do caixa, eles tiveram um crescimento de 3,7% e 2,6% respectivamente, quando comparado ao mesmo período aqui de 2023, tá? Então aqui a relação de distribuição de dividendos, ele teve total de receita de 61 milhões e 600 mil, uma receita imobiliária de 44 milhões e 800 e uma receita de renda fixa de 11.400. Por que essa receita de renda fixa? Porque o XPML possui bastante caixa ainda. E com isso, a gente sabe que ele tem uma alavancagem de 10%, então ele tem uma despesa financeira de 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões e 500 mil. O total do resultado foi de 52 milhões e 600 mil, mas o rendimento distribuído foi de 50 milhões 894 mil, quase 50 milhões e 900 mil. Ou seja, desse resultado, ele guardou mais 1 milhão e pouquinho aí no caixa, distribuindo 92 centavos, beleza? Agora aqui um pouquinho dos dados do relatório. Ele tem aqui como recebimento de parcelas pendentes de ativos e alienados em transações passadas, 23 milhões de alienação da venda de 10% do Catarina Fashion Outlet, e alguma das obrigações pendentes aqui que ele tem de transações de aquisição, 15 milhões referente a 5% do Plaza Sul Shopping, 30 milhões também do Plaza Sul Shopping referente a 10% de aquisição, 53 milhões referente a 40% do Belândia Shopping e mais 17 milhões referente ao Shopping Estação Belo Horizonte. Aqui um pouco dos rendimentos do resultado dele, da distribuição dos rendimentos para o fundo. Aqui um pouquinho dos CRIs dele, que ele possui, do CRI Catarina, 158 milhões, Cidade Jardim, 169 milhões, 2 CRIs aqui, Shopping Bahia, 181 milhões e 60 milhões. E aqui ele coloca um asterisco nesses dois últimos CRIs, que em 21 de janeiro desse ano, o fundo realizou o pagamento de amortização extraordinária de aproximadamente 88 milhões nos CRIs desse Shopping Bahia, ou seja, abateu mais ainda. O endividamento dele em 2024 vai pagar 25 milhões, 2025, 23 milhões e vai crescendo até chegar a 2033, 78 milhões. Mas o fundo tem caixa e está bastante sadio, bastante saudável
não é uma preocupação muito grande em relação ao XP-ML11. Agora aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da divisão dele, que é 69% é no Sudeste, 14% no Nordeste, 7% no Norte e Centro-Oeste e 4% no Sul. Revisão de cada shopping aqui do XP-ML11. A gente tem International Shopping, Downtown Shopping no Rio de Janeiro, Gran Plaza, Catarina Fashion Outlet, tem aqui o Campinas, Santana Park, entre outros shoppings aqui, o Shopping Bahia, que tem aquele CRI de aquisição também, Shopping Bela Vista, Uberlândia, Shopping Natal aqui, entre outros, beleza? Então esse aqui foi o relatório gerencial. A seguir eu vou mostrar para vocês quanto que a gente precisa ter para você estar recebendo aí R$300 mensais com esses dois shoppings, esses dois fundos imobiliários, ou seja, R$150 de cada, e eu vou mostrar o quanto que eu recebi na prática para chegar aos R$300. Então, pessoal, como eu disse, eu fiquei muito feliz mesmo por ter alcançado essa pequena meta que eu tinha com esses dois fundos imobiliários. Ou quase alcançado, porque um passei um pouquinho, o outro não cheguei tão perto, eu cheguei bem pertinho. Então, assim, para você quiser ter R$150 de cada fundo para somar os R$300 mensais aí, nesse cálculo que eu fiz, você precisa ter 198 cotas do BTLG e 164 cotas do XP-ML11. Mas agora, como vocês estão vendo aqui em tela, mostrando aqui para vocês, vocês estão vendo aqui que eu tenho um pouco mais aqui do XP-ML11, né? Eu tenho aqui 170 cotas e tenho um pouco menos do BTLG11 aqui embaixo, nessa parte aqui da tela. Ou seja, eu tenho aqui R$293,20 recebidos, porque eu precisava ter aqui mais 18 cotas do BTLG11. Eu até passei aqui da minha meta, que eram 164 cotas, como mostrei aqui para vocês, como eu falei aqui para vocês, eu precisava ter aí 164 cotas, mas eu tenho 170 cotas do XPML. E aqui eu tenho 180 cotas do BTLG e precisava ter mais 18 cotas. Então eu recebi R$293,20. Eu ia até colocar mais um fundinho aqui, que eu tenho um pouco aqui, que eu recebo um pouco menos, como vocês estão vendo aí em cima, seja Kizu ou qualquer outro, só para chegar nos R$300. Mas para mostrar bastante honestidade para vocês, eu recebi R$293,20 de dividendos de rendimentos de fundos imobiliários. E aí, quanto você recebe? Você já conseguiu alcançar aí R$300 mensais com dois fundos imobiliários ou com uma carteira inteira? Diga nos comentários, ou diga nos comentários quanto que você recebe aí mensalmente de fundos imobiliários se você investe em fundos imobiliários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu likezinho. Eu sou Walder Rocha, estou aqui para te ajudar nas finanças e nos investimentos. E se vai a sua inscrição, se inscreve no canal para ajudar o meu canal a crescer, beleza, galera? Um abraço, até mais e tchau, tchau.